Hello, salutations everybody! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Fiquei uns dias sem gravar vídeo. O vício do videogame não deixa eu gravar vídeo. Pois é, chegou um joguinho novo aqui. E eu tô que jogo. Bendito Elden Ring. Enfim, estou aqui de volta. Este é meu canal dedicado ao ensino do inglês, conteúdos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exercícios, tudo gratuito, mais de 700 vídeos. So check it out, subscribe to the channel, share the content with your friends, assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha. Vídeos de nível básico com explicações em português, intermediário e avançado, inteiramente em inglês. Então, meu canal tem várias playlists, é só você navegar nessas playlists e conferir, tá bom? Dê um joinha, compartilhe e vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos continuar fazendo os testes de gramática, tá? Que nós estávamos fazendo, tá? Essa é uma série de exercícios com foco em gramática. E nós vamos resolver as questões, diversas questões, tá? Uma bateria de questões. Alguns vídeos a gente vai explorar essas questões. Vamos resolver. Deixa eu ver se eu tiro o zoom. Acho que eu vou tirar o zoom aqui pra... Acho que vocês conseguem ver, né, gente? Aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Nós fizemos no último vídeo de exercícios até a questão 10. Então, nós vamos continuar, tá bom? Essas questões, elas têm um foco maior em verbo to be, tá? Pronomes possessivos, né? Adjetivos e pronomes sujeito, né? Pronomes pessoais. Então, vamos lá. Question 11. Questão 11. Tá? Até a 10 a gente já fez em vídeo anterior, então é só você verificar, tá bom? What there? Aí você tem aqui dois espaços em branco e você tem que preencher essas lacunas, e aqui eu tenho a resposta: Alexander and Philip. Verificando aqui, você percebe que eu tô perguntando quais são os nomes deles, né? Porque aqui eu tô falando Alexandre e Felipe, traduzindo o nome aqui da criatura, né? Então, quais são os seus nomes? What there? Aqui, vamos explicar uma coisinha aqui para vocês. Ó. Quando você tem a pergunta, qual é o seu nome? Você pergunta, what is your name? Certo? Quando eu pergunto no plural, aqui eu tô perguntando no singular, é o verbo to be, tá? Your name, ele pode ser substituído pelo pronome it, por isso que eu uso is, né? It. Porque o verbo to be, acredito que vocês se lembrem, né? I am, you are, he is, she is, it is, tá? Nós temos we are, they are, tá? Então, para he, she ou it, eu uso is, né? He is, she is, it is. Então, quando eu faço a pergunta com o verbo to be, eu coloco o verbo na frente. Então, eu tenho primeiro o pronome interrogativo, no caso aqui é o what. Tenho o is, que é o verbo to be correspondente, né? Your name pode ser substituído pelo pronome it. Aí, aqui, nós temos your. O que é o your? É um pronome, né? É um pronome possessivo, adjetivo, um pronome adjetivo, que ele acompanha o substantivo, né? Ele acompanha o noun. Noun é substantivo em inglês. Então, esses pronomes que acompanham o substantivo, quais são? Eu tenho my name, your name, his name, her name, its name, our name, your name, their name.
Então, cada pronome desse corresponde aos respectivos pronomes pessoais, os pronomes sujeito. Quais são os pronomes sujeito? São esses que estão aqui em cima. I, you, he, she, it, we e they, certo? O my corresponde ao I, né? My é meu, né? Your corresponde a you. His corresponde a he. Her corresponde a she. Its corresponde a it e i. Our corresponde a we. Aqui o your, eu repito your, porque your pode ser seu ou pode ser seus, né? Seu, sua, aqui, e seus, suas. Porque tanto no singular no plural é a mesma coisa. Quando eu falo you are, pode ser você é ou você está, ou vocês são, vocês estão, tá? E there significa deles ou delas, né? What, there. Então, ele está pedindo aqui para fazer quais são os nomes deles ou delas. Então, vamos ver as opções. Primeiro, ele está falando are e name, certo? Aqui já está errado porque eu tenho there aqui, certo? Eu quero saber quais são os nomes deles. What are, o are está correto, certo? O are está correto. Porém, name está errado. Não pode ser name, tem que ser names. Tem que ser no plural. Então, essa opção está incorreta. What is their name? Também está incorreto, porque eu estou perguntando quais são os nomes deles. E their names corresponde ao pronome sujeito ou pronome pessoal they. Então, what are they? Então, no caso, essa opção também está incorreta. Então, toda opção que tem is não serve, porque eu quero saber quais são os nomes deles, não é what is your name. A opção correta seria essa aqui. What are their names? Ou seja, quais são, né? Are aqui no caso plural. Their, que é deles ou delas, né? O pronome adjetivo correspondente ao they. E names. What are their names? Alexander and Philip, tá? Vamos para a próxima. Acho que eu vou dar um zoom aqui, tá? Pra ver se me atrapalha. Ah, ficou melhor. Ficou meio embaçado, né, gente? Espera aí. Tá. Ficou meio embaçado. Acho que qualquer coisa que eu coloco aqui, ele embaça. Tô tentando ajustar o zoom aqui, tá? Vamos continuar. Aqui, ó. Eu vou ter que reduzir o zoom. Infelizmente. Pera aí, gente. Tá. Aqui, vamos para a questão 12. Ah, tá. Porque aqui acho que aqui tá bom, gente. Tá bom. Qualquer coisa vocês reclamem comigo depois. Mas acho que tá bom, né? Aqui, ó. Questão 12. Question 12. I 22 years old, né? 22 anos. Old, aqui no caso, quando eu falo assim, old, years old, significa anos de idade, tá? Significa anos de idade. Vou tirar o zoom, gente, não tá dando certo. Vou tirar o zoom aqui. I, 22 years old, but Andrew, 20. Ok. Então, aqui nós temos uma aplicação clássica do verbo to be, né? Que nós acabamos de ver. I am. Para I, eu uso qual verbo to be? Am. Então, quais opções que tem am? A princípio, poderia ser essa. Poderia ser essa aqui. I am 22 years old. But Andrew é um nome que significa, né, é um nome masculino
masculino que pode ser substituído por ele. Então, como que é ele? He. He. Qual é o pronome, qual é o verbo to be correspondente ao he? Nós vimos aqui, ó. Para he, she ou it eu uso is. Então, para I eu uso am, para he, she ou it eu uso is. Então, qual que é a resposta correta? Is. Então, I am 22 years old, but Andrew is 20. Nossa, Thales, esses exercícios estão muito fáceis. Vamos para os mais difíceis? Nós vamos, gente. Nós vamos gradativamente aumentar o nível de dificuldade, vocês vão ver. Mas, por enquanto, a gente está fazendo exercícios bem elementares, tá? Bem de iniciante. Não é questão de concurso, tá? São questões... Que questão de concurso público não costuma cair gramática pura, né? A gente sabe que a gramática que cai é uma gramática aplicada. Mas esse tipo de gramática ele é importante para você aprender, né? A gramática. Então, esse é o propósito desse exercício. Já temos uma série de exercícios gravados, de vídeos para concurso. Eu ainda vou retomar a série de concursos. Eu dei uma paradinha, mas eu vou retomar. Vou gravar de outros concursos também, até pegar Enem também, né? Exercícios de Enem também são interessantes. É uma outra abordagem. E leitura comentada de textos, que eu adoro fazer também. Então, vamos lá, vamos continuar. Mark 19. Então, aqui, ó. Eu quero dizer o quê? Mark 19. Quer dizer que Mark tem 19 anos. Então, tem duas formas de eu falar. Eu posso falar assim... Deixa eu apagar aqui. I am 40 years old. Eu tenho 40 anos. Sim, é a minha idade. Tenho 40 anos. Estou velho. Ou então posso simplesmente falar I am 40. Né? Que as pessoas vão entender também. Em inglês, gente, não é igual ao português. O que eu estou querendo dizer? Você não faz uma tradução... Gente, eu estou odiando colocar o cursor aqui e ele ficar aparecendo. Ele não é igual ao português, que eu falo assim, eu tenho 40 anos. Ter é o verbo have, certo? Se eu fosse traduzir ao pé da letra. Então, gente, em inglês não é traduzir palavrinha por palavrinha. Em inglês é uma outra lógica. No nível básico, talvez você não perceba tanto, mas no nível intermediário e avançado, você vai ver que você vai ter que pensar em inglês se você quiser aprender o idioma. Lógico que aqui nós temos uma abordagem básica, mas futuramente você vai ter que largar o português para pensar em inglês, porque senão você vai se estrepar muito, vai confundir. Então, I am 40, eu sou 40. Né? Traduzindo ao pé da letra, ou eu estou 40. Quer dizer, eu tenho 40 anos. Tá bom? Então, aqui, ó. Mark. Mark é o quê? He, certo? É ele. He. He is. Então, vamos aqui realçar o texto. He is. A única opção possível aqui é a letra A, né? Por eliminação. O bom de questão de múltipla escolha é que você vai por eliminação, né? Você vai tirando as opções que não servem. Então, Mark is 19. Mark tem 19. But Brian and Dennis... Mas Brian e Dennis... Brian e Dennis pode ser substituído por qual pronome? They, certo? Eles ou elas. No caso aqui, eles. They are. Então, Mark is 19, but Brian and Dennis are 26 and 28. Então, essa aqui, a letra A, está correta, tá bom? Questão 14. What this? Bom, gente, what a gente já viu que é um pronome interrogativo. Significa o que ou qual, certo? E this? This é um pronome demonstrativo. Aqui eu vou mostrar rapidamente os pronomes demonstrativos. Você tem this, these,
that, those, tá? This é este, esta, isto. Ou seja, quando o objeto está perto de quem fala, você fala this. Por exemplo, eu estou segurando um lápis e eu pergunto para o pessoal, what is this? O que é isto? Aí mostro um lápis e pergunto, o que é isto? What is this? Ou what's this? Eu poderia perguntar também na forma contracta, né? What's this? Aí o que eu respondo? This is a pencil. Isto é um lápis, tá? Da mesma forma, eu posso perguntar what is that, certo? Aí, this é este, esta, isto, quando o objeto está perto de quem fala. Quando o objeto está longe de quem fala, eu uso that. O que é aquilo? Então, aquele, aquela, aquilo, ou esse, essa, isso. Então, por exemplo, what's that? Eu aponto o dedo para um lugar lá longe. What's that? That is a dog. That, gente. What's that? O que é isso? Né? That is a dog. Aquilo é um cachorro. Né? Eu tô vendo um bicho lá longe, não sei que bicho que é, e eu pergunto, what's that? O que é isso? That is a dog. Aí, o que é these? These é o plural de this. E that, o plural é those. Então, singular, this e that. E plural é these e those. Quando eu pergunto no plural, eu tenho que mudar o verbo to be, certo? Eu tenho que perguntar what are those? Não, what are these? Perdão, peraí. O plural de what's this? What are these? E aqui, quando eu pergunto no plural, eu posso perguntar what's that? O que é isso, né? Ou perguntar what are those? Eu nunca vi. Aí você tá me perguntando aqui, ó, né? Eu tô vendo que você tá me perguntando, Thales, por que que aqui eu posso usar what's e aqui eu não posso usar water? Eu nunca vi, gente. Se você, assim, ó. Não faz muito sentido, a pronúncia fica até esquisito, né? Eu acredito que não exista, eu nunca vi, tá? Então, por isso que eu vou tirar daqui. Então, what are those? Se existir, eu acredito que seja pouco usado, tá? Porque eu nunca vi. Né? Eu já li vários textos, né? Estudo inglês há muito tempo, então acho pouco provável que tenha mesmo. Voltando à questão, what? This. Então, tá aqui, é no singular, certo? O que é isso? O que é isto, né? Aí, what is? Então, pode ser editar PDF, gente. O que é editar PDF? What is? What is? What are these? Tá errado, né? Não pode ser are, porque this não é plural. This é singular. What it's também não pode ser, porque it's é um pronome adjetivo, ele segue um substantivo, né? A gente já viu isso. Gente, eu já gravei vídeos de gramática mesmo, explicando, teoricamente, todos os principais tópicos da gramática, tá? Já tem isso no meu canal. Na própria playlist que você está assistindo de nível básico, tá? De gramática. Aqui eu estou resolvendo exercícios e ao mesmo tempo eu estou revisitando alguns tópicos de gramática, tá? Para não ficar simplesmente uma resolução seca do exercício. Então, what's this? Então só pode ser o A ou a letra B ou a letra C. Aí nós temos a resposta. It's umbrella. Umbrella é guarda-chuva, né? Sombrinha, guarda-chuva. It's, isto é, né?
Eu posso responder this is ou it's, né? Porque para objetos e animais, de modo geral, eu uso it, né? Tudo que não é pessoa, eu uso it. It's é it is, né? A forma contracta de it is. Eu uso apóstrofo es. It's. Aí nós temos os pronomes, aliás, os artigos indefinidos. O que é um artigo indefinido? Eu tenho o a e o an, certo? Nossa. Ele mudou para na, né, gente? Esse bendito Word. A ou an. O a eu uso antes de sons consonantais e o an antes de sons vocálicos. Por que eu falo som? Porque quando eu tenho palavras só, eu já dei esses exemplos em alguns vídeos anteriores. Hospital tem um som de R, né? Primeira letra, hospital. Então eu vou usar a hospital. Um hospital. Hour tem um som vocálico, então eu uso an hour. Não é na não, tá, gente? É an. Então tem certas palavras que você tem que ter cuidado, né? Por exemplo, você vê aqui. University. Você estaria tentado a colocar an aqui, né? Mas university é como se fosse o som de Y. Sim, então a university. Você não usa an university, né? Enfim, tem uma série de questões, então você tem que ficar atento ao som e não se a palavra começa... Ah, começou com vogal, eu uso um an. Não, prestem atenção no som. O som, ele é mais relevante, tá? Umbrella, umbrella. Tem som vocálico. It's an umbrella. De modo geral, gente, o som, ele acaba combinando, né? É um som que combina. An umbrella. Tem mais... A umbrella fica meio desarmônico, né? Mas de toda forma é an umbrella. What's this? It's an umbrella. Tá bom? Oxford is English University. Olha o university aqui. Só que antes do university, eu tenho a palavra English. O que é English University? Universidade inglesa, certo? Então, eu estou dizendo, Oxford é uma universidade inglesa. É isso que a frase está dizendo. E ele está querendo dizer, está querendo que você diga qual pronome, qual artigo você vai usar. Bom, nós temos o artigo definido aqui, ó, the, né, que é o, a, os e as, ou seja, é um artigo só. E o artigo indefinido são dois, o a ou o an. O the, né, é definido, ou seja, é o artigo que define. Eu posso dizer Oxford é universidade inglesa. Tem várias universidades inglesas, certo? A universidade inglesa não faz sentido, né? A não ser que você queira destacar, a universidade, seja melhor, mas esse tipo de coisa a gente não usa dessa forma em inglês, né? Você até usa, mas tem um sentido mais figurado, talvez. Mas gramaticalmente falando, Oxford is English. Tem som vocálico, English. Há uma outra coisa, gente. Adjetivos pátrios que se referem a países de nacionalidade, eles vêm em letra maiúscula, tá? Por isso que tá maiúsculo aqui. Se você fala assim, você fala Brazilian, brasileiro, Brazilian, certo? Brazilian tem que ser maiúsculo. Então, Oxford is an, the, a ou
eu não coloco nada. Tem alguns casos você não coloca nada. Principalmente plural, né? Plural porque eu posso usar artigos no plural, mas tem alguns casos que eu não vou precisar usar. Mas a gente vai ver isso ainda, tá? Oxford is... Aqui faz mais sentido ser o an, tá? Vamos ver. The English University, não. A English University também não. E se eu deixar sem artigo nenhum, fica esquisito, né? Oxford is English University. Fica faltando alguma coisa aqui, né? Você tem que usar um artigo. Então, a opção correta, letra A, tá? Toyotas Japanese. Aqui nós temos plural. Plural. Então, Toyotas, ou seja, Toyotas. Aqui eu estou usando a marca para designar o substantivo, né? Ou seja, são carros Toyotas aqui, ó. Toyotas are, tá no plural, certo? Eu uso they are. Então, eu não posso usar is, porque is é para he, she ou it. No caso, é it, né? Porque carro... carro não é nem he, nem she, né? Toyotas are Japanese cars. Observe que aqui eu não preciso usar artigo. Eu não preciso usar artigo. Se eu falasse assim, Toyota is a Japanese car, aí eu teria que usar um artigo indefinido, por exemplo. Porque Japanese car é um carro japonês, existem outros carros japoneses. Então, aqui nós temos um exemplo no singular, né, no exercício 15, e no exercício 16 nós temos uma aplicação aqui no plural. Tá bom? Vamos fazer mais duas questões, tá? What is, o que é, né? Temos o pronome what de novo aqui. What is, e eu tenho a resposta. She is a bank manager. Ela é um gerente, uma gerente, né? De banco. She is a bank manager. Observe aqui, ó. Eu usei o artigo indefinido a, porque bank, a palavra que está mais próxima, tem um som consonantal. Então, what is? She is a bank manager. Eu quero perguntar qual é o trabalho dela, qual é o emprego dela. Né? É como se fosse qual é a sua profissão, né? What is his? Não pode. Por quê? His é dele. His job. Trabalho ou emprego dele. She job tá errado, porque she não é um pronome adjetivo, ele é um pronome sujeito, né? Que ele funciona como sujeito, igual aqui, ó. She is, ela é, ou ela está, no caso aqui ela é. Então, she job não existe. He job também não existe, e mesmo se existisse he, é ele, né? E a resposta eu tenho she. Então, a única opção correta é her job. What is her job? Qual é o trabalho dela, né? O emprego dela. What is her job? She is a bank manager. Ou seja, com o que ela trabalha, né? What do you do? What does she do? O que ela faz? Ela é uma gerente de banco, tá? And last but not least, vamos fazer essa aqui, que eu tenho que encontrar a correta alternativa. Nós vamos aqui encontrar os números, tá bom? Aqui nós temos 0. 0 pode ser 0, ok? 0, a primeira opção tá aqui, onde tem 0 ou 0 tá correto. Ou também pode ser, né? Principalmente quando você vai falar números, algarismos, né? Qual que é o seu número de telefone? Aí você fala 908-908, né?
Então você pode falar ou zero. Ok. O segundo número é 2 ou 2. Então eu já elimino aqui a letra A, tá? Não pode ser a letra A. Por quê? 12. O que é 12? É 12. Não pode ser. 11. 11 em inglês. 11. Só pode ser essa aqui. Aqui ele até tenta dar uma confundida, falar one, one. One, one, gente, é quando você fala algarismos. Não é quando você fala números, né? Aqui eu estou dizendo o número. Número cardinal. Então, 11. 11 é 11. Você não fala one, one, um. E também não é... Aqui, estranhamente, né? Aqui só tem 4 alternativas, né? Estranho, né? Essa aqui que não poderia ser mesmo, essa letra A, porque eu tenho 5 números aqui e eu só tenho 4 alternativas, enfim. Opção burra, digamos assim, né? Deixa eu ver aqui. Tá. E aqui, ó, one, one não pode ser. Tá, então vamos continuar. 18. O que é 18? 18. 18. Só pode ser essa. Por que não pode ser a letra B? Porque eu tenho esse one, one aqui. Nada a ver, né? Esse one, one para dizer o 11. Não pode ser. O 18 até estaria correto, mas o one, one tira essa questão da disputa. A letra A não pode ser, porque eu só tenho 4 traduções, 4 transcrições aqui, eu tenho 5 números. E a letra D também está errado, porque 80 é 80. 80. Tá vendo? 80. Você tem um número 8, que termina no T aqui, ó. 8. É 8. 18, 18. E 80, 80. Não pode ser 80, porque a gente não tem 80 aqui. E o último algarismo, o último número é 20. 20 em inglês é 20. 20 ou 20. 20. Então, essa aqui é a opção correta, tá bom? Bom, gente, é isso. Amanhã a gente vai gravar mais vídeo, tá? Pode deixar que eu vou retomar a gravação de vídeo. E vamos ver o que a gente vai estudar amanhã, se a gente vai continuar. A gente vai continuar fazendo exercícios, tá? De leve. Tem muito exercício pra gente poder fazer. Esse material eu achei super interessante. Eu até coloquei a referência, né, no primeiro vídeo. Eu esqueci o nome da referência. É de um site, acho que é Birmingham, alguma coisa. Mas eu falo lá no primeiro vídeo, né? Esse material não é meu, é um material que tá público na internet. Baixei, né? Não é um material privado, não é um material copyright, não é um livro, nada. É uma apostila que está livre, né? Domínio público, né? Se você pode baixar. Eu falo lá no primeiro vídeo dos exercícios, tá bom? Então assine o canal, prestigie o projeto e venha aprender inglês comigo, alright? See you next time. Até a próxima.